Ah, descobri. Pronto, voltou. Agora vamos lá. Então, pessoal, voltando, né? Agora eu não acho o negócio. Esperem, por favor. É, Bruno. Pessoa que descobriu onde é que grava essa aula. Já abriu agora o slide certo. É brincadeira, né, pessoal? Espera aí, vai dar certo. É hoje, pessoal, que o trem tá de rosca. Aí. Excelente a aula de hoje. Então vamos começar. Bom, pessoal, vocês estão vendo aí bonitinha a aula, tranquilo? Tá aparecendo para vocês? Não tá aparecendo? Oxi. Peraí. Agora tá aparecendo. Ah, esse tal de informática, mas vamos lá. Então, a aula de hoje, do dia 5 aí, vamos relembrar um pouquinho o que foi feito na aula passada. Na aula passada, né, nós assistimos a aula sobre avaliação dos sistemas de irrigação, a importância da uniformidade da irrigação. Então, não basta eu ir ali montar o meu sistema de irrigação, ele tem que funcionar e funcionar bem, né? Ele tem que funcionar da maneira que está no papel. Eu calculei, eu fiz meus cálculos, eu direcionei o sistema, então ele tem que funcionar da maneira correta. Não, já deu certo. Aí, pessoal, nós vimos que temos alguns... Hã? Não, o meu não parece que vai entrar, não. Aí o do Rafael não entrou? Não está aparecendo aqui para mim. Então, pessoal, o que acontece? Nós temos alguns fatores, né, que afetam a uniformidade, que são os climáticos e os não climáticos. Mas eles estão muito interligados. Tanto os fatores climáticos como os não climáticos, eles estão interligados. Quando eu falo de vento, é um fator climático, eu sei, mas é um erro meu de operador de deixar essa distância muito afastada em meu sistema, usar mais água, ou essa água nem chegar de atingir o solo. Então, o que acontece? E para isso tem os testes de uniformidade, né, do sistema de irrigação. Esses testes, pessoal, vocês têm que saber fazer ele, fazem parte, né, da habilidade do técnico. E colocar aqueles copinhos amarelos, saber o tempo que esse sistema tem que ficar ligado. O sistema tem que ficar ligado durante 1 hora. E durante essa 1 hora que você está realizando o teste, você tem que ir monitorando se o copinho não caiu, se o copinho já encheu. Se encheu, você tem que recolher essa água e já fazer a medida dela. Né? Porque o sistema ele pode estar super direcionando uma área e subir, né? Que é abaixo, em outra área. Então, tem que ser prestado atenção
nesse fator, tá? E a aula de hoje, a gente vai tratar de 2 assuntos. A gente vai tratar da determinação, porque assim, eu vou irrigar. Eu já aprendi os tipos de sistema de irrigação, como que essa água, né, tem que chegar até a planta, mas eu não ensinei para vocês de onde vocês vão tirar essa água. Aí tá, Ana, eu não sou tão burro, né? Eu sei que eu vou tirar de um rio, vou tirar de uma represa, vou tirar de um poço. Eu vou tirar essa água de algum lugar. Vai. Mas aí, o que acontece? Você vai retirar essa água de algum lugar. Peraí que alguém falou alguma coisa aqui no chat. Ana, aceitei já, colega. Obrigada por me avisar, tá? Aí, o que acontece, pessoal? Eu tenho que tirar essa água de algum lugar, certo? Mas do local que eu vou tirar essa água, eu sei se essa água vai dar ou não? Ah, não sei. Né? Eu tenho que fazer o teste ali de uniformidade. Eu tenho que testar. Então, não sei. Certo? Então, vamos lá. Hoje nós vamos aprender isso. A saber se o sistema, da onde eu estou retirando a água, se ela vai dar ou não. Se é viável ou não aquele reservatório que eu tenho, ou aquele rio. Então, a gente vai aprender isso e aprender um pouquinho sobre motobomba, né? Que é a bomba que retira essa água que eu vou utilizar para irrigar. Então, vamos lá. Antes de iniciar um projeto de irrigação, é necessária a determinação de alguns parâmetros básicos para os cálculos do projeto. Isso aí a gente sabe, a gente faz vários cálculos. Além das tradicionais análises, né, do solo, vocês estão cansados de ouvir solo arenoso, solo argiloso, solo siltoso. E depois disso tudo, né, desses cálculos da determinação do solo, a gente ainda vem e instala o sistema. Ótimo. Só que é preciso realizar, pessoal, isso é periodicamente, é quase que diário, é semanal, é uma rotina. Reavaliações de campo para garantir a uniformidade e a eficiência da irrigação. E não só a gente tem que fazer esse trabalho de ficar visitando o sistema, não só o projeto em si feito, o sistema em si implantado, mas também da onde eu retiro essa água, certo? Então, irrigar, pessoal, a gente irriga tudo, mas é como cuidar do animal. No animal, todo dia você não tem que ir alimentar esse animal? Na irrigação, pessoal, é diário o cuidado com todo o sistema de irrigação. Desde a minha capacitação, da minha fonte, até no emissor, né? Que é pode ser um microaspersor, pode ser além do microaspersor, um gotejo, pode ser um aspersor, pode ser um pivô. Então, até o final, eu tenho que cuidar de todo esse sistema. Bom, então vamos fazer aí, né? A determinação da vazão de um curso de água. Como é que eu meço essa vazão? Né? Como é que eu calculo a quantidade de água desse corpo de água? Da onde eu vou retirar essa água? Então, no dimensionamento de um sistema de irrigação, seja ele qual for, é necessário, primeiramente, determinar a quantidade de água disponível para o projeto. Então, fui lá e fiz meu cálculo. Excelente, vou precisar de tantos litros de água de tanto em tanto tempo. Tá. Só que eu tenho que ir lá e fazer uma análise. Será, né, que essa água vai dar? Então, e de onde vem essa água? Ela vai vir de um poço, de um reservatório, de um canal, de um curso de água natural, ou seja, um rio, uma nascente? Não sei. Entendeu? Então, isso, antes de você fazer um projeto de irrigação, você tem que saber de onde você vai tirar essa água. Não é que depois você fizer o projeto, você falar assim, e agora? O que eu vou fazer? Nossa, já comprei o pivô. Parabéns, você tinha dinheiro. É, tudo bem, eu tinha dinheiro, mas eu não tinha
mas eu não tinha, vamos dizer assim, água suficiente. Resolveu? Não resolveu, né? Não resolveu. Então, não resolveu, pessoal. Então, o que que acontece? Tudo isso tem que ser calculado, tá? Eu estava admitindo algumas pessoas aqui, por isso que eu me perdi, perdão. Continuando, no caso de poços, no momento que a gente vai fazer a perfuração desse poço, pessoal, geralmente são realizados testes de bombeamento e determinam sua vazão. Então, quem for furar o poço, você está iniciando um projeto. Você foi lá e furou um poço na sua área. Ao furar o poço, a empresa vai falar para você, não, bacana, está tirando tantos litros de água por segundo, tantos litros de água por hora, eu tenho um poço perfurado na minha casa. Não é tanta água, sai 600 litros de água por hora. Assim, para o meu uso em casa, é tranquilo. Mas para irrigar uma área já não é, a não ser que eu fosse encher um reservatório, deixar esse reservatório acumular água e assim por diante. 600 litros de água por hora é muito, mas não para fazer uma irrigação. Então, assim, tudo isso tem que ser olhado. Então, ao furar o poço, sim, a pessoa vai falar para você quantos litros de água por hora, segundo, minuto vão sair daquela vazão. Em reservatórios, pessoal, a capacidade de armazenamento é facilmente determinada com base nas dimensões. E a gente tem que saber qual é a capacidade de reposição. Tá, eu tenho um belo de um reservatório. Eu fui lá e fiz um reservatório top. Tá, excelente. Mas eu vou encher esse reservatório de que forma? Vai ser só água da chuva? Ah, choveu, eu fiz uns encanamentos ali que recolhe água da chuva e tal. Será que vai dar certo? Tá, eu tenho 3 poços. Esses poços é que vão abastecer esse reservatório. Tá, mas esse reservatório, se eu tenho água, né, suficiente, capacidade suficiente para me fazer toda a irrigação, tem que ser analisado também. Tudo isso tem que ser pensado, tá? E em canais, né, e em cursos de água, pode-se realizar um ensaio simples para determinar a vazão. O ensaio pessoal, um teste. A gente vai aprender a fazer esse teste agora. Como, né, que eu pego e calculo a minha vazão d'água no leito do rio, ou num curso desse rio. De curiosidade, tem como a gente fazer, sem gastar muito, por incrível que pareça, sem precisar contratar uma empresa multinacional ou algo do tipo. Bom, pessoal, para realizar essa medição, esse ensaio, né, a gente vai escolher no curso de água um local mais próximo possível de onde será instalada a tubulação de sucção. Qual que é a tubulação de sucção? Essa tubulação aqui, ó, que vocês veem nessa figura, tem até a setinha aqui. O que é essa tubulação de sucção? É a tubulação que vai puxar a água do meu reservatório, do meu leito, do meu poço e enviar para o meu sistema de irrigação. Então, aqui no começo tem uma bomba, ela succiona essa água e essa água é distribuída para a linha central, né, do meu sistema de irrigação. Se for um sistema de irrigação por microaspersor, então vai para a linha central. Da linha central é distribuído para as linhas secundárias e daí até chegar no equipamento que vá realmente fazer a irrigação. Tá? Então, onde que eu vou começar a fazer esse teste, esse ensaio? Próximo à tubulação de sucção, né? E tem que ter um trecho retilíneo de pelo menos 10 metros de comprimento. Então, raciocina comigo. Próximo à minha tubulação, eu vou pegar um espaço de aproximadamente 10 metros, reto. Vou lá, pego uma régua, daqui a aqui eu tenho 10 metros e aqui no meio está a minha tubulação de sucção. Até aí, tranquilo. Vocês já aprenderam a primeira parte de como medir a vazão do rio. É escolher a localidade correta, tá?
Aí, pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão realizar 2 determinações nesse ensaio. Então, nesse pedaço aqui de 10 metros, onde está passando a tubulação de sucção, vocês vão fazer a velocidade média da água. Com qual velocidade essa água passa nessa região? E por que é isso importante? Simples, pessoal. Isso é importante porque se eu tenho uma água lenta, uma água mais paradinha, mais tranquila, pode ser que eu tenha um acúmulo de matéria orgânica, certo? Se eu tenho uma água muito rápida, muito ligeira, pode ser que meu sistema de sucção demore um pouco mais para puxar essa água, tem correnteza. Então, eu tenho que saber qual é a velocidade média dessa água que passa no meu sistema de sucção. E o segundo ensaio que a gente faz é a dimensão da área, né? Qual a secção transversal do escoamento? Ana, boiei. O que é isso, pessoal? Vocês sabem que ali onde está a velocidade dessa água, que essa água vai passar, vocês vão aprender a velocidade. Mas qual a profundidade, né? É isso que vocês vão medir, esse nome lindo aí, seção transversal do escoamento, nada mais é da área em profundidade, vamos dizer assim, em altura de água, que você vai estar retirando essa água, tá? O nome é difícil, mas vocês vão estar medindo é isso. Qual que é a profundidade dessa área onde está sendo retirada a minha água? Muitas das vezes está tirando do rio, não sabe muito bem a profundidade, mas tem como a gente calcular mais ou menos. E quais os materiais que nós vamos utilizar? São materiais muito simples de se encontrar. Uma garrafa PET de 500 ml, garrafinha assim, ó, pessoal, igual a minha, básica de água, 500 ml, tá? Só que detalhe, tem que estar com tampa. Que será o nosso flutuador. Eu posso comprar um flutuador? Pode. É uma coisinha de plástico que tem um pezinho que desce a água, conforme o rio desce, esse pezinho desce. Se você consegue fazer, não tem necessidade. Uma trena, para que a trena? Simples, vou medir os 10 metros. Aí vem um e fala, não, eu dou 10 passos. Falou, o trem, mas já faz direito. Mede, bonitinho, tá? Um rolo de barbante grosso ou 2 cordas, vocês vão entender o porquê. Um cronômetro, tá? Uma vara de bambu ou de madeira, bem extensa, bem grande, a gente precisa, vamos em torno aí de mais de 5 metros, tá bom? 4 estacas, fita crepe, marreta e material para anotação. Então, vocês percebem que para fazer essa medição de vazão são materiais muito simples. Diferente de quando você vai fazer o manejo, né, de campo da sua irrigação e você precisa de um tensiômetro, você precisa de uma estação meteorológica, você precisa de um DPA, muitas das vezes, ou fazer um teste de estufa. Então, você percebe que esse teste aí é muito simples de fazer, qualquer um de vocês pode fazer. Então, o que vai acontecer? Como é que eu vou medir essa velocidade de água? Então, eu fui lá, escolhi meu local, determinei 10 metros, e no meio, mais ou menos, desses 10 metros, tem o quê? A minha sucção, né? Que é o cano que vai retirar a água e mandar para o meu sistema de irrigação quando a bomba é acionada. Até aí, lindo e maravilhoso. A primeira coisa que eu vou fazer é demarcar o curso de água, um trecho de 10 metros. Por isso que você vai usar a abençoada da trena. Aí eu venho, prendo uma estaca de um lado do rio, uma estaca do outro lado do meu curso d'água, por isso as 4 estacas e a marreta. Eu tenho que prender essas estacas a cada 10 metros. Então, eu fui lá, medi 10 metros, no comecinho eu prendo um par de estacas, no final outro parzinho de estacas. E coloco barbante. Sabe linha de saída e linha de chegada de corrida? É isso. Eu vou demarcar uma linha de saída e uma linha de chegada. Por isso que eu preciso da fita crepe para amarrar esse trenzinho aí bonitinho e fazer a demarcação igualzinho tá nesse desenho, tá?
No início e no final do trecho, eu amarro os barbantes. Então, vocês entenderam já por que eu preciso da estaca, por que eu preciso do barbante, por que eu preciso de um monte de coisa. Continuando, então eu pego meu flutuador, que é minha garrafinha PET, tampada. E dentro dessa garrafinha PET eu tenho o quê? Eu tenho um pouco de terra e água. Porque quando eu soltar ela lá no negócio, ela vai ficar assim. Se eu pôr só água, não vai acontecer, ela não vai ter estabilidade. Quando eu pego um pouquinho de água e um pouquinho de terra e coloco na minha garrafinha PET, o que acontece? Ela cria um peso e um equilíbrio. Então, eu peguei minha garrafinha PET, coloquei um pouco de terra, um pouco de água, até aqui na metade dela, e ela vira um flutuador. O que eu vou fazer? Eu vou bem no meio do meu curso d'água, a 1 ou 2 metros do início da minha marcação, e solto esse flutuador. E o flutuador vai começar o quê? A descer. Quando passar pela primeira cordinha, eu vou acionar meu cronômetro. Então, ele vai começar, né, a contar a velocidade que essa água está passando. O flutuador está passando. Quando ela chegar na cordinha de baixo, que é a linha de chegada, eu paro o meu cronômetro e eu vou saber quanto tempo gastou para o meu flutuador flutuar esses 10 metros de rio ou de leito de água, né? Esse tempo, pessoal, é a velocidade da minha água. Entenderam? E viu o tanto que é simples fazer isso? Muito simples. Só que eu tenho que lembrar, pessoal, que a minha garrafinha ela tem que estar em pé. Ela não pode ficar deitada. Então, ao fazer esse ensaio de campo, né, vou lá medir a velocidade da água que passa nesse local, eu tenho isso, certo? Eu tenho que manter minha garrafinha em pé, no nível da água. Então, o nível da água está aqui. O meio dela tem que ficar aqui. Ela não pode ficar só o biquinho para fora, nem só a bundinha dentro d'água. É o meizinho dela. Muito simples de fazer isso, pessoal. Deixa eu continuar aqui. Então, pessoal, eu fiz isso, né, com a garrafinha lá, bonitinha, pus ela em pé. Quantas vezes que eu tenho que repetir? Pessoal, essa mesma atividade, né, ou esse mesmo procedimento, no mínimo 5 vezes, tá? Para eliminar erros, certo? Então, assim, quanto mais eu fazer essa medição, menos erro vai ter. Então, eu faço uma média aí de 5 a 10 vezes. Coloquei 5 ali, porque eu sei que a gente é um pouquinho preguiçoso, né? Então, eu tô lá dentro do rio, põe uma garrafinha, ela desce, busco de novo, ela desce. 5 vezes aí. E procurando sempre que esteja onde? No meio do curso da água. Então, se durante essa medição a sua garrafinha ir mais para a direita e parar no leito do rio, desconsidera essa medição e põe novamente lá e começa de novo, tá? Eu vou fazer isso 5 vezes e vou fazer a média da leitura. O que é a média da leitura? É somar, certo? É somar as 5 vezes que eu fui. Nossa, a primeira vez gastou 20 segundos, a segunda 25, a terceira 10, porque deu uma aceleradinha lá. A quarta 22 segundos, a última 32. Então eu somo tudo e faço o quê? Divido. Eu divido por 5. Então eu tenho uma média dessa flutuação. Então eu já calculei a média da minha leitura. Até aí, excelente. Tá? A média de tempo. E obtém-se essa velocidade em metros por segundo, porque a velocidade encontrada ainda não é a média, mas é a da superfície. Aí eu tenho que jogar no cálculo, né? Para obter a velocidade média, deve-se multiplicar o valor por 0,85. Aí eu descubro, pessoal, certinho quanto que é a velocidade desse rio. Então eu pego minha média,
somo minhas médias, divido por 5, fiz a média bacaninha, e multiplico por 0,85. Aí eu sei, pessoal, a média por metros por segundo da superfície dessa água. Porque minha tubulação vai estar captando na superfície. Resolvi meu primeiro problema. Super simples, né, pessoal? Fazer essa medição. Então, isso é super tranquilo. Continuando, fora a média, né? O que eu falei para vocês? Que a gente tem que determinar também a área da seção transversal. Ana, que é isso? Seção transversal, parece um xingamento. Não é nada demais, pessoal. É essa área que eu tenho, vamos dizer assim, de um lado ao outro, do meu rio, do meu leito, da onde eu esteja tirando minha água, da nascente, o que não é muito correto, mas né, tem gente cabeção para tudo. Então, eu preciso determinar a área dessa seção transversal. Qual que é a área de água minha realmente? Então, dentro desses 10 metros, eu coloquei ali sucção, mas qual que é a real quantidade de água que eu tenho ali? Porque a água está passando a todo momento. Ah, está passando a todo momento. Mas é o tempo todo assim, essa área? Não sei. Então, eu preciso saber quanto de água tem ali. Certo? Correto? Tranquilo, né? E para determinar a área de secção transversal, de escoamento, eu utilizo uma vara. Por isso que um dos materiais era uma vara de bambu ou uma... Ai, gente, era a vara de bambu ou a madeira, né, comprida lá. Aí você me fala assim, Ana, e o tamanho dessa vara? Eu vou falar assim para você, depende. Você tem noção da profundidade? Não tenho. Tendo uns 5 a 8 metros, já estou feliz, tá? Vamos colocar que você só tem uma vara aí de 6 metros. Ana, eu fui lá fazer medição, deu mais de 6 metros. Eu, não, tranquilo, colega. Não vamos estressar por causa disso. Mas em torno de 6 metros já é uma quantidade boa de água. E o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar aquela corda que eu coloquei, né, como a minha linha de chegada ou a minha linha de saída do cursor lá da garrafinha d'água, que eu determinei, né, e dividir a mesma. Então, assim, eu vou calcular quantos metros tem meu leito lá, vamos falar 10 metros. Eu vou dividir em pequenos segmentos. Se tem 10 metros, vamos dividir de 2 em 2 metros, de 1 em 1 metro, depende da sua disponibilidade de fazer o serviço. Aí, o que eu faço? 1 metro, eu vou lá e coloco a vara, que tá a água, eu vou lá e coloco. Ah, marcou 3 metros. Aí eu ando no meu segundo ponto, 5 metros, você percebe que está afundando. No meu outro ponto, 10 metros. Aí volta aqui e eu vou medindo de ponto a ponto. Com essa vara, tá? E em cada ponto de encontro entre um segmento e outro, ou seja, aqui, ó, entre esses pontinhos aqui, 1, 2, 3, 4, essa letrinha D, né? Eu devo inserir a vara e medir a distância do nível de água, ou seja, a minha profundidade do rio. Qual é a real profundidade daquele localzinho ali onde eu vou retirar a água? E é com esses valores que eu vou determinar o possível, né, o cálculo de pequenas subáreas, e essas pequenas subáreas são somadas e compõem a área total da seção. Então, lá no D1, que foi a primeira medida, eu vou fazer um cálculo. A é igual a parênteses, PA, mais PP, dividido por 2 vezes D. A letrinha A é a área, PA é a profundidade anterior. A profundidade, a minha primeira profundidade é o quê? 0. A minha segunda profundidade foi 2. Então, você põe 0 mais 2, fecha, dividido por 2, vezes o comprimento do segmento, que deve ser igual para todas as subáreas. Como assim? Quanto que mede de um leito ao outro, né? De uma área a outra? 5 metros.
Então, esse comprimento é 5 metros para todas, tá? A Ana mede 2 metros, então é 2 metros para todas. Ou seja, de quanto em quanto tempo eu dividi a minha cordinha? Eu dividi ela a cada 1 metro, então D vale 1. Porque de metro em metro eu medi uma seção. E assim eu faço o cálculo. No final, a minha área transversal é o somatório desse cálculo aqui de cima. Tranquilo, pessoal. Super simples os cálculos, super fácil de fazer, né? Deixa eu ver aqui se tem alguém no chat, ninguém. Super fácil de fazer. Viu que para medir a vazão do local não tem segredo? É básico isso. Bom, então, vamos determinar realmente a minha vazão. Com o valor da velocidade em metros por segundo, vocês já fizeram, e a seção transversal em metros quadros, né? Que eu fui lá, medi, joguei no cálculo, determina-se a vazão utilizando a equação Q é igual a A vezes V. O que é o Q? A vazão. Eu já calculei, eu ensinei vocês. Faz a média de 5, né? 5 percursos da minha garrafinha. Divido por isso, então eu somo os 5 dados que eu arrumei. Divido por 5 e multiplico por 0,85. Aí eu tenho a vazão. E eu tenho a área da secção transversal. Eu não ensinei vocês medir aí? Agora? Pronto. É só pegar o resultado deste cálculo aqui. O AT. Então, você tem a velocidade média dessa água. Viu que é tranquilo, pessoal? Não tem muito. Boa noite. A voz está falhando. Deixa eu arrumar aqui. Melhorou? Helder, você chegou depois, né, Helder? Eu termino a aula e volto lá, tá? Melhorou, né? Não, eu termino lá, Helder, e volto novamente, tá? Na história da garrafinha. Então, pessoal, o que acontece? Aqui tem um resumo do que você tem que fazer. Viu tanto que é simples? Então, para me medir minha vazão, aqui é o resumo. Não tem como se perder. Eu vou precisar de uma trena, vou medir 10 metros na área onde tem minha sucção. Vou utilizar um flutuador, que é feito... Aí, Helder, nem vai precisar de eu voltar, ó, que é feito com a garrafa PET de 500 ml, onde se coloca terra e água, e ela flutua em pé dentro do curso d'água, dentro do rio, da sua nascente. Ela vai flutuar assim. Um cronômetro, porque eu vou medir, né, quanto tempo gasta essa garrafinha para sair do começo até o final do que? Dos meus piquetes. E geralmente 10 metros, né? Tranquilo. Viu tanto que é fácil fazer essa medição da velocidade? Foi feito. Professora, boa noite. Aí, o que eu tenho? Eu tenho que fazer o cálculo. A velocidade é igual a 5 medições da garrafinha dividido por 5, que multiplica 0,85. Tranquilo. Foi feito a velocidade do seu leito onde você está recolhendo a água. Ah, não. Tá escutando, não? Isso aí é um resumo do que tem que ser feito. Tá, Ana, mas aí você falou que da vazão do poço, quando a pessoa vai construir o poço, ela fala que, olha, tá saindo, seu poço vai tirar X litros de água por hora ou X litros de água por segundo.
Tá, mas eu fui trabalhar numa fazenda, Ana, que já tem um poço e ninguém sabe me dizer quanto de água sai dali. Eu tô perdido. Aí eu faço o quê? Eu faço esses cálculos. Eu vou fazer o quê? A medição da vazão em poço. Como que eu vou saber a vazão do poço já instalado? Primeira coisa, eu vou medir a profundidade do nível da água sem bombeamento estático, ou seja, nível estático. O poço está lá quietinho. Parou de funcionar. Eu tenho que fazer a medição. Qual que é o nível dessa água? Como é que eu faço essa medição? Uma régua, um bambu, uma corda. Te vira, tá? Você mede esse trem. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fechar o registro pela metade. Quando a gente liga o poço, ele tem um registro. Se eu abrir tudo, toda a vazão da água passa. Se eu fechar, segura um pouco da água ali. Tranquilo. Então, eu vou fechar esse registro pela metade e vou ligar minha bomba. E vou deixar funcionar aí por um tempo. Tá? Então, eu deixo lá funcionando, mas vou prestando atenção. Até que o nível dessa água se estabilize. Porque está lá funcionando, ela começa a subir e descer, subir e descer, ou subir água demais, tal. Mas vai chegar num ponto que vai estabilizar. Eu vou fazer o quê? Medir novamente o nível dessa água. Então, eu sei quando ele está estático e eu sei quando ele está funcionando a diferença de nível da água desse poço. Logo em seguida, eu vou coletar a água que sai da bomba em um recipiente de 5 litros e marcar o tempo que leva para encher esse recipiente. Simples, pessoal. Eu vou abrir lá e vou deixar um recipiente, um balde. Eu sei que aquele balde tem 5 litros, eu vou encher ele. Vou marcar quanto tempo? 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos. Quando encher, eu vou dividir esses 5 litros pelo tempo em minutos que levou para encher o balde. Aí nós temos a vazão litros por minuto, tá? Se demorou 5 minutos, então é o quê? 1 litro por minuto. Gente, é pouco. Tá, mas tá saindo água ali, é alguma coisa, tá? Ana, saiu os 5 litros em 30 segundos. Então, vou dividir 0,5 por... Não, perdão. 5 dividido por 0,30, que é meio minuto. Ou 0,5, né? Resolveu. Eu sei quantos litros ali sai por minuto. Aí, o que eu vou fazer? Até aí, o registro tá em meio. Depois, eu vou abrir um pouco mais e repetir a mesma operação anterior. Certo? Até que essa vazão ideal para o poço, de forma que não haja necessidade de desligar a bomba por falta d'água. Com a válvula de pé, não deve ficar 60 centímetros do fundo. O que eu quis dizer com isso? Eu ponho o poço para funcionar. Tá? Eu abro ele, vou abrir nesse registro e vou pôr ele para funcionar. E vou pôr ele para funcionar, deixa ele funcionando. Oi, tubarãozão. Só que eu tenho que ficar medindo, por quê? A válvula de pé é a base desse poço, tá? Do que retira a água do poço. Ela não pode ficar a 60 centímetros do fundo, tá? Eu tenho que deixar aí uma folga de 0,80 do fundo do poço. Ou seja, meu poço tem que trabalhar de forma contínua, porém, ele não pode reduzir a lâmina abaixo de 60 centímetros do fim dele. Geralmente, ele tem que ficar em 80. Aí eu sei que a vazão do meu poço é ótima. Espera aí, tem alguém aqui com o microfone ligado? Eu vou desligar todo mundo. Mute out. Yes. Pronto, pus todo mundo mudo. Aí, continuando, né? Espera aí que eu vou beber água. Isso é importante, pessoal, por quê? Que eu não seque um poço. Às vezes eu estou lá no meio da minha irrigação, meu poço não está dando conta. Então, eu tenho que fazer um outro poço ou buscar uma forma
de aumentar a quantidade minha de água na área. E essa determinação de vazão deve ocorrer em diferentes épocas. Eu devo fazer isso na época da chuva e na época da seca. Porque se eu faço essa medição só na chuva, é muito legal. Nossa, meu poço é ótimo. O meu poço é maravilhoso. Não é nada, neguinho. Espera a época da seca. Espera para você ver o que vai acontecer. Né? Por isso que eu devo pedir. Desculpa, pessoal. Na época da seca e na época chuvosa. Esse método ele é muito simplificado, é porque a gente já pegou um poço trabalhando e não sabe a vazão dele. Porém, tem testes realizados pelas empresas que duram 24 horas. Eles colocam, né, esse poço para trabalhar por 24 horas e calculam as vazões dele. Tá aí, tranquilo. E aí eu venho e faço a pergunta, tá? Você tem um poço, a gente aprendeu a medir o poço. Você tem um rio, a gente aprendeu a medir, né, essa vazão desse rio. Mas eu não tenho um poço nem um rio, não, Ana. Eu tenho um açude, um reservatório. Né, eu sou mais humilde, eu tenho um açude aí, um reservatório e tal. E eu quero saber quanto de água ele tem, qual que é a vazão dele. Ah, eu sumi uma empresa aí para tomar conta, lá tem um sistema de irrigação e eu vou colocar ele para funcionar. Só que eu não sei, Ana, quanto que aquele reservatório segura de água. Então, meu filho, é cálculo. Vamos aprender a fazer isso para não ter desculpa. Né? O que se faz? Primeiro, eu vou calcular a área do açude, né? Ou do meu reservatório. Eu vou fazer o quê? Eu vou medir o comprimento e a largura desse açude. Ana, mas ele não é quadradinho, ele não é bonitinho. Ele é uma coisa descanhotada, vamos dizer assim. Então, eu faço em pontos. Daqui a aqui, eu faço uma medição. Do meio, eu faço outra medição. E no final, é um trapézio, eu faço o cálculo. Vocês têm que também usar a massa cinzenta. Se esse reservatório é triangular, eu vou fazer o cálculo de um triângulo. Se esse reservatório meu é redondo, eu vou utilizar o cálculo do quê? Do círculo, que é πr ao quadrado. Ah, Ana, ele é um trapézio. Então, eu vou usar o cálculo do trapézio, tá? É de acordo com o formato do seu açude ou do seu reservatório. Então, o que eu faço? Eu calculo o comprimento e a largura média desse local. Daí, tudo bem. Desligar de novo o microfone aqui, peraí. Desliguei de novo aí. Pronto, continuando. O terceiro passo, calcula-se o volume do reservatório através da fórmula. Volume, que é igual à área, então a área você já calculou. Você é inteligente, você sabe qual que é a área do círculo, a área do trapézio. E se também não souber, vocês vão lá e procuram naquele desgramado do Google, que eles contam tudo para vocês, tá? Básico assim. Vezes a profundidade. Ana, eu não sei a profundidade desse local. A gente não aprendeu como é que mede a profundidade do rio? Não é com a varinha? Então, eu pego essa vara, né? Ana, eu tenho uma vara de 6 metros. Aqui parece que tem mais de 10. Se vira, emenda. E mede a profundidade, se você não tiver noção da profundidade desse reservatório ou desse açude. E para calcular a vazão, é necessário rebaixar o nível da água do açude através do bombeamento. Aí eu começo a usar. O que esse açude tem que ter? Você já viu aquelas reguinhas? Quando o pessoal fala assim, o nível do reservatório fulano de tal está abaixo, aí eles mostram a reguinha, que tem uns negocinhos. O certo é ter uma régua dessa e vocês medem, né? Esse negócio, essa vazão, tá? Essa profundidade.
E quando eu ligo, eu vejo quantos litros são usados aí por hora ou por minuto. E a cada hora é medido a recuperação desse nível d'água. Então, assim, eu usei meu sistema de irrigação por 24 horas. Eu fui lá e marquei quantos litros foi utilizado. Aí, terminou a irrigação, eu vou conferir quanto de hora em hora sobe esse nível d'água do meu açude ou do meu reservatório. Assim, a cada hora podemos determinar a vazão do açude, que é o que sai, tá? E quanto entra de água nesse açude. Então, minha vazão é a área vezes a recuperação dessa água, dividido por hora. Vocês precisam saber de cabeça? Não, mas vocês têm que ter noção. Porque vocês são responsáveis por essas medições. Então, para ficar um pouquinho mais claro aí para vocês, né? Esse aqui são os modelos de açude, modelos de reservatório. Esses são lindos e maravilhosos. Vocês podem ver que é quadradinho, que é bonitinho, é um reservatório bom de água, né? Vocês percebem aqui, ó, nesse aqui, bem aqui embaixo, a figurinha aqui, ó, a sucção, que vai sugar essa água. Aqui a água entrando nesse reservatório. Aqui é organizadinho. Aqui já é um açude, mas eu preciso saber, então eu tenho que saber medir tudo isso, tá? Alguma dúvida até aí? Não, tranquilo, né, pessoal? Tá tranquilo? Não? Taranana. Ninguém tem dúvidas? Tudo tranquilo, né? Oh, Jesus. Bom demais. Vamos ver no dia da prova. Vamos que vamos. Então vamos aí, Clay. E olha que hoje eu pedi para trocar, Terrorismo, tá? mano. Vou dar um toque hoje de novo nas meninas, tá? Mas na hora da revisão a gente vem tirando essas dúvidas de vocês, Natal, pode deixar. Já estava fazendo a chamada aqui enquanto vocês colocavam as respostas, porque eu vi que tem muita aluna aí. Peraí, deixa eu ver se eu... Não vai dar certo. Eu não trouxe meu fone de ouvido. Senão eu punha meu foninho. Vamos fazer o seguinte, na próxima aula, né, eu venho corrigindo as atividades da aula passada e eu tirar as dúvidas dessa, tá? Aí vocês guardam as perguntinhas aí. É verdade, escrever aí é triste, João Lucas, tá? Eu dou uma revisãozinha rápida, na hora que trocar o microfone aqui e o fone. Então, vamos começar agora, a aula já está quase no fim. Vamos ver um negocinho aqui bem bacana, porque aí a gente falou da onde a gente vai tirar a água, né? Como a gente vai tirar a água. Só que de que forma que eu vou tirar essa água? De canudinho? Não, né? A gente precisa de uma coisa muito mais forte, que são o conjunto de motobomba. A gente escuta muito disso. Conjunto de motobomba. Vai tirar da bomba. Vai ter uma sucção, que é a bomba. Tá? Vamos entender um pouquinho o que é isso. Eu não sou expert nessa área. Entendo, mas eu não sou o cara da motobomba. Eu entendo um pouquinho, dá para me virar. Sede eu não passo. Mas espera aí que eu vou beber água. Então, pessoal, quando eu falo do conjunto de motobomba, ele tem a função de sugar a água da fonte de origem. E essa sucção, ela tem uma pressão, tá? E essa pressão é de acordo com a minha tubulação. Então, essa motobomba, né, esse motor, ele vai sugar a água e com uma determinada força, uma determinada pressão, ela vai jogar para o encanamento, para a tubulação. Por isso que essa tubulação do começo, ela tem que ser resistente. Ela não pode ser aquela tubulação fraquinha, porque essa água, ela vem com força. Essa água, ela vem com pressão. Senão você arrebenta todo o sistema. Não adianta. Arrebenta mesmo. Tá? E essa mesma água, ela é conduzida até os emissores. No caso do sistema de irrigação por aspersão,
Pode ser os aspersores, os difusores, o canhão hidráulico. Depende do que você está usando, depende. Mas o que você tem que saber é o que o motobomba faz. Ele retira a água do rio com uma determinada pressão e joga no sistema de irrigação. Tá? Isso tudo com pressão. O motor, pessoal, a motobomba, para quem não conhece, é leigo no assunto, a gente tem ele tanto elétrico quanto movido a combustível, tá? E essa potência, essa força que ele precisa trabalhar, nessa energia, tem que ser o suficiente para a água percorrer uma determinada distância e altura, porque geralmente a captação está mais embaixo e a irrigação está mais em cima. Então, tem que conseguir alcançar algumas alturas. Ao chegar no emissor, quando chega lá no emissor, que é o gotejo, o aspersor, ela tem que ter uma pressão. Porque se ela for muito fraquinha, o gotejo é uma bosta. A pressão que roda o aspersor. Mas se em compensação esse trem chega muito forte, gente, arrebenta o sistema de irrigação. Sim, lá no Ciro tem um desses, é lá que nós vamos fazer a aula. Eu estou esperando ele arrumar a motobomba, porque a motobomba dele estragou. Então ele vai arrumar e é lá que eu também vou levar vocês. Eu estou arrumando 2 lugares, um é lá. Já conversei com ele, inclusive, ontem, tá? Então, pessoal, a função é essa, só que eu tenho que tomar cuidado também para não estourar todo o meu sistema. Então, existe vários tipos, tá, de estação de embombeamento. Não é uma receita de bolo. Você pode escolher de acordo com a característica da sua irrigação, financeiro seu, tá? A mais utilizada na irrigação, o sistema ele é composto por quê? Por uma linha de sucção, que é a que está lá no leito, colhendo e sugando essa água, tá? É a linha de sucção, o sistema de motobomba e uma linha de recalque, certo? A bomba mais utilizada para irrigação é a turbobomba, do tipo centrífuga. E ela tem 2 partes principais, o rotor, que impulsiona a água, e o difusor, que coleta essa água. Então, só para vocês entenderem, a motobomba utilizada para irrigação, ela tem 2 etapas. A do rotor, que é de sugar, de puxar, de pressão, né, de sugar essa água, e tem a do difusor, que é jogar essa água, que é empurrar essa água para o meu sistema, tá? É simples. Aqui um exemplo, ó. Uma figurinha básica. Motor elétrico está aqui, vai puxar a água. Motor que vai empurrar a água, que é a bomba. Tubulação de recalque, registro, tubulação de sucção. Então, vem a água por aqui, porque a bomba foi acionada. Então, a água chupa, tipo um canudo. Chega aqui, o motor impulsiona essa água para a tubulação de recalque. O que é a tubulação de recalque? É a tubulação que essa água sai. Então, eu tenho a tubulação que entra a água e a tubulação que é impulsionada, tá? Que essa água vai. Tanto a tubulação que suga a água, tanto a tubulação que vai a água, que é aquela primeira tubulação, tem que ser uma tubulação reforçada, pessoal. Senão estoura tudo, tá? Vem estourando tudo. Achei que alguém tinha feito uma pergunta. Não. Bom, pessoal, a função da bomba, vocês entenderam, é empurrar a água da fonte pela tubulação até alcançar o último emissor do sistema de irrigação. Então, a bomba tem que ter força, tá? E como é que eu vou selecionar essa bomba, pessoal? Olha, é simples, não é um bicho de 7 cabeças, não. Tem muito cálculo, tudo, mas a gente tem uma noção do que é a pressão a ser utilizada nos meus aspersores, né? E quanto de água que eu tenho no meu terreno.
Resolve eu colocar uma hiperbomba? Primeiro, que muitas das vezes não vai entrar a quantidade de água que essa bomba puxa, e a pressão que é jogada nos meus aspersores são só para estourar meu encanamento. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. A pressão necessária para bombear a água, ela tem que vencer os desníveis do terreno, porque nem todo terreno é liso, maravilhoso, bonitinho. A perda de carga do sistema, lógico, a água tem atrito. Quanto mais atrito essa água tem, menos força, menor força ela chega lá no final, tá? E a gente calcula isso em metros de coluna de água. E qual que é a vazão do meu sistema? Então, eu tenho que saber quanto de água meu sistema de irrigação precisa, mais o declive do meu terreno, mais a perca de pressão da minha tubulação. É muita coisa. Então, isso tudo eu tenho que ficar atento. Aqui tem mais uma figurinha, né, da motobomba, motor elétrico e a bomba. Lindinho, maravilhoso assim mesmo. Bom, pessoal, e essa motobomba, primeiro que ela custa dinheiro, tá? Ela é um pouquinho cara. Então, é bom a gente dar uma atenção para esse equipamento.